Boa noite para todo mundo. Hoje, 24 de agosto de 2023. Minha gente, eu não sei vocês, mas assim, esse mês de agosto, única e exclusivamente deste ano, pra mim tá passando super rápido. Porque não, todo mês de agosto eu acho que demora uma eternidade pra acabar. Parece que não vai acabar nunca mais esse mês. Mas esse ano tá diferente, pelo menos pra mim, não sei pra vocês. Eu tô achando que tá passando super rápido, acho que eu tô fazendo muita coisa por aqui. Bom, mas vamos pro resumão do dia? Sim! E antes de começarmos o resumão, se vocês gostam do conteúdo que eu produzo aqui, considerem dar um like, compartilhar com as pessoas, para que mais pessoas possam ter uma informação de qualidade aí, né? E ficarem antenadas em relação ao que está acontecendo macroeconomicamente falando no mundo, no Brasil, contextualmente falando e etc. Ok? Hoje eu lembrei de pedir antes. Mas vamos lá, minha gente. Vamos começar aqui pelas bolsas da Ásia. As bolsas da Ásia fecham no positivo, refletindo a positividade dos Estados Unidos de ontem, tá? Destaque aí para as empresas de tecnologia da Ásia que ficaram bastante positivas, comemorando aí o balanço da Nvidia, que, assim, o mercado esperava um balanço bom. Veio muito melhor do que o mercado esperava. Por isso, ontem, a Nvidia subiu um monte, bem no finalzinho do pregão. Eu até mostrei para vocês, eu fiz questão de trazer o gráfico aqui, para vocês verem essa puxadinha que o S&P e a Nasdaq deu no final do dia de ontem, porque o balanço saiu antes do mercado ter fechado como um todo, completamente, né? E bom, essa positividade, esse bom humor aí, principalmente relacionado às empresas de tecnologia de ontem dos Estados Unidos, acabam refletindo na Ásia, deixando as bolsas por lá no positivo. Não tivemos nenhum drive em específico na Ásia que pudesse corroborar, né, somar ainda a positividade de lá. Foi mais uma questão de ir na onda das bolsas americanas do dia de ontem. Quando a gente vem para commodities aqui, minha gente, o minério de ferro aqui tá negativo, tá? É porque ele já virou o contrato. Mas quando a gente vem para commodities aqui, commodities hoje num cenário de realização, o minério de ferro deu uma realizada. De qualquer forma, minha gente, nós estamos falando de um fechamento de 816, se eu não me engano, né? 1.000 yuans. Que ainda assim é muita coisa. Tá perto do que, sei lá, 1, 2 semanas atrás o minério tava 700 e poucos mil yuans, né? Agora tá em 800 e pouco. Então, assim, teve uma realização? Teve, mas ainda assim foi uma realização bem pequena. De qualquer forma, o que os analistas de mercado e tal têm pontuado é que, de fato, essa alta do minério tem muito mais a ver com a reposição de estoques por lá do que com qualquer positividade em relação à economia chinesa, tá? Vale lembrar que a China, minha gente, quando tem alguns eventos específicos por lá que trazem a mídia internacional para ficar de olho neles, nesse evento, tarará, tarará, eles interrompem o funcionamento de algumas fábricas para que a poluição lá possa diminuir. Principalmente quando eles vêm à tona sobre temas de sustentabilidade e tal. Eu comentei com vocês, sabe quando? Em fevereiro desse ano, sobre exatamente esse episódio. E é uma expectativa, se eu não me engano, na semana que vem ou na próxima semana, não sei, de um evento lá. E aí, fábricas, por exemplo, que produzem aço, precisam interromper sua produção para dar uma aliviada na poluição e tal, um negócio meio para inglês ver. E o que acontece? Então essas fábricas, elas dão gás antes desses momentos, dessas janelas em que elas precisam ficar fechadas, elas dão gás para ter estoque para esse período em que elas não vão produzir, né? E isso demanda minério também, né? Então isso também corrobora aí para essa alta do minério, mas de novo, nada tem a ver com as expectativas terem mudado aí em relação à economia chinesa. De qualquer forma, tivemos um dia hoje de realização para o minério de ferro. E o petróleo não foi diferente, tá? O petróleo hoje, ele até chegou a ficar positivo, tá, minha gente? Mas há rumores aí de que os Estados Unidos está disposto a liberar, se livrar de algumas sanções que ele fez para a Venezuela para poder importar petróleo deles. Só que o petróleo da Venezuela, vamos lá, minha gente, tem vários países que produzem petróleo no mundo. Só que a depender de onde o petróleo tá, do tipo de petróleo, da qualidade de petróleo, a extração desse petróleo ela é mais cara ou mais barata. E a extração de petróleo, na verdade o refino de petróleo da Venezuela, ele é um procedimento muito, muito, muito caro. Então assim, se o petróleo da Venezuela, se os Estados Unidos tirar as sanções da Venezuela, outros países também podem importar da Venezuela, porque assim, os países parceiros dos Estados Unidos, geralmente eles seguem as sanções americanas. Então, na medida em que ele tira essas sanções e passa a importar da Venezuela, isso ainda não está confirmado, mas há rumores, um petróleo mais caro começa a circular no mundo como oferta, né? Isso até corroborou na hora dessa notícia, o petróleo ficou até um pouquinho mais alto, positivou e tal, mas enfim, não adiantou de nada, ao longo do dia ele acabou devolvendo tudo e fechando no negativo. Então tivemos um cenário de commodities no negativo no dia de hoje, tá? Quando a gente vem aqui para a Europa, minha gente, a gente pode ver que as bolsas estão completamente mistas e neutras, tá? Por quê, Fernanda?
Principalmente, assim, vale lembrar que quando as bolsas americanas elas pesaram mais no dia de hoje, praticamente as bolsas da Europa já estavam ou em fechamento ou fechadas, tá? Então elas não pegam a negatividade das bolsas dos Estados Unidos, que a gente vai falar já já, que ele conseguiu se segurar no positivo, numa relativa alta no dia de hoje, mas no final da tarde acabou devolvendo tudo. Vamos lá, minha gente. O evento, o simpósio de Jackson Hole começou hoje. Se você não sabe o que é o simpósio de Jackson Hole, eu postei um vídeo lá no meu Instagram, explicando bem direitinho, é bem rapidinho, 2 minutinhos de vídeo, você vai lá, assiste e entende e sabe o que está acontecendo no mundo. O simpósio começou hoje, então é hoje, amanhã e sábado, mas o que vai pegar mesmo é a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que vai ser amanhã, às 11 da manhã, se eu não me engano. Então, assim, os mercados eles estão extremamente cautelosos, receosos, realizaram os lucros das altas de ontem, tá? E vão aguardar a fala do Powell. Por quê, minha gente? O mercado espera que ele dê pistas amanhã sobre as próximas decisões de política monetária por lá. Vai manter os juros? Vai subir os juros? Ou vai manter os juros altos por mais tempo? Mais tempo quando? Quais os indicadores o Banco Central está olhando para isso? Ele diz que vai tomar decisão, reunião a reunião baseada em dados. Será que tem algum dado que pega um pouco mais do que outro para a gente olhar com um pouco mais de cautela? Certo? Então, assim, essas pistas o mercado vai buscar nas falas do Jerome Powell amanhã. Amanhã também vai ter a fala da presidente do Banco Central europeu, a Christine Lagarde, mas o que pega mesmo, minha gente, é a fala do Powell. Então, assim, a Europa hoje completamente em compasso de espera. Por isso que algumas bolsas fecharam no positivo, outras no negativo, mas nenhum drive em específico que pudesse criar um direcionamento único para as bolsas de lá, ok? Quando a gente vem aqui, minha gente, agora, para os Estados Unidos, dá para ver aí? Dá. Quando a gente vem aqui agora para os Estados Unidos, bolsas lá fecham bem pesadas, tá? Destaque aqui principalmente para a Nasdaq. A Nasdaq, que ontem fechou brilhantemente positiva, não só isso, na verdade. Desde segunda-feira, minha gente, os mercados e os investidores, eles têm precificado o balanço da Nvidia. Então, vai naquele ditado de sobe no boato, cai no fato. Então, nós tivemos a Nvidia subindo segunda, subindo terça. Ontem, na hora que o resultado saiu, surpreendeu ainda mais positivamente os investidores, mas hoje foi dia de realização de lucros. Então, acabou que as empresas de tecnologia, num bloco geral lá dos Estados Unidos, acabou fechando no negativo. Se a gente colocar aqui, ó, para vocês verem como que a bolsa dos Estados Unidos fechou, aqui dá para ver meu mouse, né? A gente vê que tecnologia, ó, foi o que mais pesou. Tá vendo? Nós temos a Microsoft caindo 2%, a Apple 2%, Google 2%, a Amazon, a Tesla, Meta, enfim, por aí vai. Então, nós tivemos, assim, de um modo geral, as bolsas dos Estados Unidos no negativo, ok? Só que tech realizando bastante no dia de hoje, tá? Então, nós tivemos aí as bolsas no negativo. Essa negatividade, ela vem mais pro final do dia, assim, pro final do dia não, vai. Hoje pela manhã elas estavam mais positivas, mas ela veio caindo de escadinha, né? Ela veio caindo de escadinha. Hoje nós tivemos fala de um membro do Fed, o Harker. Nós tivemos a fala dele, ele não é um membro votante do FONC, tá? Mas de qualquer forma ele sinalizou aí que talvez os juros dos Estados Unidos tenha chegado num patamar suficientemente restritivo, mas que ele vai ser necessário ser mantido neste patamar restritivo por bastante tempo, para que aí sim os Estados Unidos enxerguem de fato a queda da inflação de uma maneira mais consistente por lá, tá? E no dia de hoje, minha gente, os juros Lembra que eu comentei com vocês, até mostrei os gráficos ontem, que os juros da ponta longa, na verdade a curva toda dos juros dos Estados Unidos ontem deram uma bela de uma realizada, né? E quando eles realizam, a bolsa sobe. Pois bem, hoje aconteceu uma movimentação contrária. Parte da queda de ontem, eles já subiram novamente no dia de hoje e corrobora aí também com o fato de as bolsas terem fechado no negativo, ok? Bom, quando a gente vem aqui, sim, aí lá nos Estados Unidos também tivemos 2 indicadores importantes lá, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que até veio menor do que o mercado esperava, mas ainda assim, vocês lembram na semana passada que eu trouxe o gráfico histórico para vocês e eu mostrei assim, qual que era a média desse número pré-pandemia e agora pós-pandemia? Ainda assim que esse número tenha vindo menor do que o mercado esperava e menor do que o número anterior, estacionamos num patamar alto lá nos Estados Unidos, nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, o que significa taxa de desemprego muito baixa ainda. E taxa de desemprego baixa é inflacionário, porque você tem muita gente empregada com renda gastando,
tá? Existe um estudo, eu posso até depois mostrar pra vocês, eu não tenho rápido aqui, senão eu mostrava. Mas existe um estudo em que mostra assim, ó, o que acontece? Na pandemia, os Estados Unidos deu muito cheque, né, pra população americana. Muito cheque, muito dinheiro pra população americana, tá? E há um estudo do quanto que esse dinheiro já foi gasto, porque assim, o que de fato é essa reserva desse dinheiro extra que veio na pandemia para a população americana e o tanto que é salário mesmo, é o trabalho das pessoas, é a rotina das pessoas, etc. E aparentemente, todo esse chequezinho, todo esse dinheiro de pandemia impresso, né, dinheiro que não foi dinheiro de produtividade, de produção, foi dinheiro impresso. Os Estados Unidos imprimiu dinheiro, como vários países, né, na pandemia. A gente também não foi diferente, era isso que tinha que ter sido feito mesmo. Mas assim, todo este dinheiro impresso, ele ainda não foi 100% gasto, né, jogado na economia, gasto pelas famílias. Então ainda tem uma mini reservinha ali, mas está acabando. Há uma expectativa de que até o final do ano, esse valor acabe. E aí na hora que esse valor acabar, aí a gente vai ver de fato o reflexo dos juros altos nos Estados Unidos. A gente ainda não está vendo, há economistas que dizem que a gente ainda não está vendo por isto, porque esse dinheiro impresso, né, que os Estados Unidos imprimiu na pandemia, ele ainda está em circulação na economia, né? E por conta do governo Biden também, que tem gastado muito mais dinheiro do que a média histórica dos Estados Unidos, eu também trouxe esse dado para vocês. Então, assim, na medida em que essa liquidez de dinheiro que circula na economia americana vai saindo da variável, aí a gente vai provavelmente começar a ver o efeito dos juros altos lá nos Estados Unidos, que tem justamente o papel aí de desacelerar a economia, de encarecer o dinheiro que circula por lá. Há, inclusive, um risco, por exemplo, dos valores de hipoteca, né? Lá o americano, ele tem muito mais a cultura de hipotecar os imóveis do que, sei lá, o brasileiro, por exemplo, né? Isso é cultural para eles. E essa hipoteca, dependendo da forma como a pessoa hipotecou, ela tá pegando um juros muito alto agora. E se você compara os juros de agora com o da pandemia, por exemplo, eles estão pagando muito mais caro pela hipoteca do que antes. E isso uma hora vai pesar no bolso deles. Por quê? Porque essa reserva que eles ganharam na pandemia vai acabar. Então eles vão ter que tirar o parcelamento dessa hipoteca do bolso, do salário, que hoje está sendo gasto com outras coisas. Entenderam o raciocínio? Mas enfim, vamos lá. Então, assim, pedidos iniciais de seguro-desemprego, deu uma volta aqui, né? Pedidos iniciais de seguro-desemprego, eles vieram abaixo do esperado, mas ainda estamos no patamar alto nos Estados Unidos, e também tivemos pedidos de bens duráveis. O núcleo, ele veio muito forte. Por mais que pedidos de bens duráveis, o valor cheio, tenha vindo menor do que o esperado, ainda assim o núcleo veio forte. Então, nós tivemos um contraponto de indicadores no dia de hoje lá nos Estados Unidos, tá? Isso corrobora aí para os juros lá terem subido e para as bolsas terem caído. E existe, de novo, uma expectativa em relação à fala do Powell para amanhã. E os investidores não vão tomar risco um dia antes dessa fala, né, minha gente? Eles vão aguardar a fala para decidir o que eles vão fazer. Então, vamos lá. Vindo aqui para o Brasil agora, então, passamos pelas bolsas dos Estados Unidos que fecharam bem negativas. E agora, vindo aqui para o Brasil, nós tivemos bolsa negativa e dólar positivo, tá? O dólar, minha gente, ele ficou positivo em todos os emergentes. Foi, assim, uma realização da queda de ontem. Porque, assim, por mais que o dólar fechou positivo hoje, ainda assim, ele não chegou nem perto da queda que nós tivemos ontem e anteontem, se eu não me engano. Tá bom? Então, assim, foi um movimento de emergentes, tá? Foi um movimento de emergentes com dólar levemente positivo em todos eles. Tá? Aqui já deu uma virada de contrato em alguns deles, mas de um modo geral o dólar estava positivo nos emergentes. Tá? Mas nada muito expressivo. Tá? Só os investidores não quiseram também se posicionar muito fortemente nem na compra nem na venda do dólar no mundo, por conta que nós estamos a um dia do drive mais importante da semana, não é isso? E a nossa bolsa fechou no negativo aí, seguindo queda das commodities, que impacta na nossa bolsa, movimentação dos Estados Unidos, que é o nosso parceiro comercial, impacta na nossa bolsa. Não tivemos nenhuma novidade sobre a China, e a falta de novidade na China impacta na nossa bolsa, ok? Bom, vamos lá, deixa eu trazer uma notícia aqui pra vocês. Tá tendo BRICS lá na África. O presidente Lula está participando junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e foi anunciado que alguns novos países entraram no BRICS para fazer parte dos membros. Eu vou falar os países aqui para vocês. Então, agora também faz parte do BRICS: a Argentina, o Egito, a Etiópia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e os Emirados Árabes. Vejam que são praticamente todos produtores de petróleo. Fiquem com essa informação aí pra vocês,
São praticamente todos produtores de petróleo. Tá, mas essa notícia eu tô trazendo aqui pra vocês, mas assim, há quem diga que isso fez preço no petróleo no dia de hoje, mas eu pesquisei um pouco mais sobre isso e não me sinto segura de afirmar isso pra vocês. Mas há quem diga, ok? Bom, por fim, já falei os países pra vocês, e por fim, minha gente, hoje o Senado aprovou aí a medida provisória, de maneira simbólica, ele aprovou a medida provisória que estabelece o salário mínimo no valor de 1.320. Esse valor já é praticado desde maio, tá? Não mudou. É só porque se eles não tivessem aprovado, ia caducar e o salário mínimo ia voltar a ser o valor antigo. Então ficou 1.320 e a nova regra é o seguinte: volta a ser a regra do antigo governo Lula/Dilma de todo ano o salário mínimo vai ser reajustado pelo IPCA do ano anterior, mais o crescimento do PIB dos 2 anos anteriores, ok? E isto, e a novidade é que esta regra, ela agora passa a valer ad eterno, ela não tem data de validade. Então, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, né, o governo seta esse valor do salário mínimo e essa regra passa a valer todo ano. Na verdade, ele vai falar todo ano, né, vai estabelecer esse valor mínimo todo ano. Mas agora segue essa regra que não tem prazo, tá? Essa foi a diferença também. Além disso, essa mesma medida provisória aprovou aí o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Então, ficam isentos agora, a faixa de isenção sai de 1.900 quebrado para R$ 2.112, alguma coisa assim. E para aquelas pessoas também que declararem de forma simplificada e não tiverem rendimento acima de R$ 2.600, elas também ficam isentas do imposto, tá? Então, essa medida provisória com essas duas coisas, o imposto de renda, a faixa do imposto de renda, né, essa alteração, e a do salário mínimo, foi aprovada hoje no Senado e já vai para a sanção do presidente, ok? Vale lembrar, pessoal, que eles tinham colocado dentro dessa medida provisória um jabuti que iria ser a taxação dos offshore, que eu tenho comentado aqui com vocês. Só que esse jabuti foi retirado do texto para ser discutido num outro momento. Ok? Então, nós tivemos, assim, de pauta econômica que eu posso mencionar para vocês hoje, importante, em Brasília, nós tivemos esta, mas, de qualquer forma, a movimentação da nossa bolsa e do nosso dólar no dia de hoje foi proveniente, aí, principalmente, da movimentação mundial. Tá? E lógico, também a gente é mais um país no mundo, né? A gente tá aí na cautela da fala do Powell na semana que vem. Então é isso, eu espero que tenham entendido. De novo, se gostarem do conteúdo, deixem o like. Eu fico aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida. E até amanhã é sexta, né? Até os destaques da semana de amanhã. Um beijo.